praticamente autoexplicativo. O que você vai usar? Você vai usar um filtro, né? Esse filtro vai reter o material particulado, o material sólido, né? E na filtração simples, nós temos ali uma separação de sólido e líquido. Então, o líquido irá passar, né? O líquido irá passar pelos poros aí do filtro. Toma muito cuidado que já apareceu diversas vezes, mas nós temos que alertá-los. Então, quando a gente está... Um dos processos que nós temos do nosso cotidiano é quando você vai passar o café. Basicamente, o que você faz? Você tem duas possibilidades. Você põe o café no filtro e joga água, né, a água quente, ou você pode fazer o quê? Você pode pegar e colocar o café e ferver o pó juntamente com a água, um jeito bem que ocasiona mais material para você limpar. Eu prefiro pelo outro método, você põe o café no filtro e só joga a água. Mas nós temos que levar em consideração que o que está acontecendo são dois processos. Não é só o processo de filtração que está acontecendo aqui. Nós temos o processo de filtração e o processo também de extração, né? Um processo de extração. Basicamente, o processo de extração é através da extração, através, na verdade, da água quente, né? Que vai solubilizar parte, né? Parte desse pó, né? Junto com ele vem, por exemplo, a cafeína, né? Que ela é extremamente solúvel em água quente. Então, a gente consegue, sim, fazer esse processo. Lembrando, então, que a fabricação, ao produzir o café, na hora de você coar, filtrar o café ali, você está fazendo dois processos. Tá? A filtração, caso você queira aprimorar esse método de filtração, o que você pode fazer? Você pode utilizar o método da decantação. Tá? A gente não falou ainda do método de decantação, mas basicamente vou dar um spoiler para vocês, que é deixar o material lá parado. Né? Você vai deixar ali o sólido juntamente com o líquido e ele vai ficar parado por um tempo. Por quê? Qual que é a função disso? O sólido vai para o fundo, o líquido fica em cima e quando você começar a fazer essa filtração, tá vendo aí na figura que ele começa a transferir, né, esse material? Ele usa um bastão de vidro, né, e o líquido escorre pelo bastão de vidro justamente para não ter respingo e o líquido ir para o centro desse funil. Né? Então o que vai acontecer ali, galera? O que você vai fazer? Você vai verter esse líquido após o descanso, após a decantação e apenas o líquido vai passar inicialmente. Isso agiliza o processo. Uma vez que não tem sólido, o sólido geralmente ele atrapalha a filtração, né, porque ele meio que entope os poros, então dificulta essa passagem. Então você vai lá, verte o líquido primeiro e quando estiver ali na metade, você agita novamente e verte de uma vez só. Então você vai dar uma agilizada no processo. E caso precise, fique sólido no recipiente, você pega esse líquido já filtrado, um pouco desse líquido já filtrado, joga um pouco desse líquido já filtrado no recipiente que está o sólido, agita novamente e verte novamente no filtro. Combinado? Então nós temos aí a filtração ou filtração simples, que é a do nosso cotidiano. Lembra que nós falamos que o tempo também ele é extremamente analisado, então nós precisamos, às vezes, de uma filtração a vácuo. Qual que é a intenção do vácuo? O vácuo nós fazemos uma pressão negativa e essa pressão negativa agiliza o processo. Tá? Ele vai agilizar o processo. Então, o que nós temos aqui? Essa tromba d'água ela pode simplesmente ser substituída atualmente por um compressor, tá? No qual vai gerar uma pressão negativa, né? E essa pressão negativa vai ser gerada nesse kitasato. E o ar que está aqui fora vai ser puxado para dentro, forçando a filtração. Forçando a filtração aqui em questão.
O exercício, ele geralmente ele te indica de alguma forma que você precisa utilizar a filtração a vácuo. Como que ele vai te indicar isso? Ele vai te indicar isso através da granulometria desse material a ser separado, desse sólido a ser separado. Se eu tiver um material muito particulado, esse material muito particulado ele pode entupir o filtro, né, e dificultar essa filtração. Então por isso que nós utilizamos a filtração a vácuo. Outro fator da utilização da filtração a vácuo é o quê? Uma vez que esse material demora muito para filtrar, aumenta em muito o tempo para contaminação dessa amostra sólida que está aqui em cima. Tá? Ou mesmo se você quer obter o material que é o material líquido, você tem a possibilidade da evaporação também se demorar muito tempo, se esse material for volátil. Então a utilização da filtração a vácuo ela é mais viável do que a utilização da filtração simples. Tá? Então o segredo está aonde? O segredo está no quão particulado estará esse sólido. Tá? Mas fica tranquilo que o exercício ele vai te avisar sobre isso. Tá? Ó, já estamos no 10º método de separação de mistura. Provavelmente você está com sono. Levanta, tá? Faz uns 20 polichinelo, né? Senta de novo que a gente vai seguir. Se quiser tomar um café, tome um café aí que a gente vai prosseguir a nossa aulinha aí. Beleza? Dá um pause, né? Se você estiver muito cansado, mas continua com a gente logo após. Vamos então ainda para a filtração a vácuo. Olha lá. Outro método de separação a vácuo a gente pode utilizar o quê? Sólido gás. Então eu tenho um material particulado, eu tenho um material gasoso, né? Vamos dizer assim, o ar, né? O ar ele tem material particulado. Pô, professor, quando eu vou saber que o material tem material particulado quando não tem material particulado? Galera, é muito particular, tá? É de exercício para exercício. Geralmente ele vai evidenciar isso. Se ele falar para você, o ar de uma cidade poluída, o ar de uma área industrial, esse ar ele possui material particulado. Ou ainda é mais gritante, ele vai falar o ar com poeira, o ar com... e assim vai. Agora, se ele evidenciar o contrário, falar o ar filtrado, então nós temos o ar filtrado como sendo uma mistura homogênea. Agora, se ele falar o ar de uma cidade industrializada, nós teríamos um material, um sistema que agora é um sistema heterogêneo. Nós precisamos fazer uma filtração, inicialmente uma filtração a vácuo. Tá? Então, o aspirador de pó é um exemplo clássico. O que nós temos? Nós temos lá uma pressão negativa que é feita pelo compressor, né? E esse compressor, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o ar juntamente com o material particulado, esse ar vai passar por um filtro e o material particulado vai ficar nesse filtro, tá? Nesse filtro. Então, utilizaríamos para a separação de sólido gás, né? A filtração a vácuo. Decantação. Galera, um dos principais métodos, um dos métodos mais utilizados no laboratório para separação de misturas e um método extremamente simples, Nós podemos utilizar ali a decantação, como eu havia dito, para sólido líquido, né? Qual que é o processo? Basicamente, deixando ele de lado, né? Nós temos lá um sólido líquido, com o tempo o material particulado vai vir para o fundo, né? Esse material particulado ele não pode ser um coloide, lembra disso? Ele não pode ser um coloide e necessariamente não pode ser o quê? Não pode ser uma solução. Porque a solução é um material homogêneo, né? Então esse material particulado ele vem para o fundo e você tem lá o quê? Uma separação inicial desse material. Beleza? Obviamente nós precisamos continuar
fazendo um outro método ali de separação de misturas para continuar, né, ao processo de separação, tá? E na sua direita você vai ter o essencial, né? Aquilo que é mais utilizado ali quando a gente for falar de separação de líquidos heterogêneos, obviamente. Então você pode perceber ali no desenho que nós temos um líquido de densidade maior e um menor. O líquido amarelo, provavelmente a gente pode pegar na amostra aí como sendo o óleo, e o líquido transparente a gente pode citar que esse líquido transparente é água, né? Vamos analisar assim. O óleo ele tem uma densidade inferior à densidade da água. Então nós temos o óleo por cima da água. Pessoal, pelo amor de Deus, anota, tá? A solubilidade nada tem a ver com a densidade. Não faça essa confusão, tá? Não faça essa confusão. Nós estamos falando de densidade, não de solubilidade. A água e o óleo não se solubiliza, não é por causa da densidade. Ela não se solubiliza devido às interações intermoleculares. A água tem uma interação intermolecular mais forte do que o óleo. Então, basicamente, de forma extremamente leiga, a gente pode falar que a água não tem interesse para interagir com uma molécula de óleo, porque a interação entre água com água é mais forte do que uma interação óleo com água. Tá? E interação forte, ligação forte, está relacionado com estabilidade, né? A gente está falando de estabilidade. Sempre estabilidade a gente está falando de uma quantidade de energia menor, estabilização, quantidade de energia menor, e tudo na natureza tende para um grau de energia menor, tá? Então, a gente vai utilizar ali o sólido, o líquido para separação, então a gente utiliza a decantação. Beleza? O processo, então, você só abre a torneirinha, o líquido mais denso passa primeiro, né? E o líquido menos denso fica no recipiente. Obviamente você não vai conseguir fechar a torneirinha exatamente no momento que acaba uma fase e começa a outra. Então, para isso você vai utilizar 3 recipientes. Tá? O primeiro recipiente você coloca o líquido mais denso. O segundo recipiente você coloca a interface, ou seja, uma mistura do líquido mais denso com o líquido menos denso. E no terceiro recipiente você coloca o líquido então menos denso no terceiro recipiente. Não é muito usual, mas ainda pode ser utilizado, né, a separação aí da decantação sólido-gás, né? Um exemplo clássico que nós temos é você pegar e adicionar, fazer o fluxo, né, ar e poeira, né? Então nós temos o ar como uma mistura gasosa, né, a parte gasosa, e a poeira, a parte sólida. Você utiliza o quê? Chincanas. Basicamente um trajeto tortuoso para forçar a diminuição da velocidade dessa mistura. Nessa diminuição da velocidade dessa mistura, apenas o material gasoso ele consegue o quê? Ele consegue vencer esses obstáculos, enquanto o material sólido ele vai ficar retido no material, nas chinquenes, né? A gente coloca ali como... A gente não pode usar a palavra filtro porque talvez você se confunda aí com a filtração. Então, um exemplo clássico do cotidiano que eu sempre uso em aula é como aquele trajeto que é utilizado para as motos passarem em pedágio. Né? O que acontece? Para que existe aquele trajeto? Por que a moto que não paga pedágio ela precisa passar à sua direita, geralmente, né? E ela passa e faz um trajeto idêntico a esse, justamente para a moto diminuir a velocidade e não passar
a 100 por hora ali, 200 por hora, dependendo de alguns motoristas aí. Centrifugação. Galera, a centrifugação em alguns materiais ela é apresentada mesmo como um método que acelera a decantação. Qual que é a ideia? Você vai rotacionar ali esse material através de uma centrífuga, né? E através da força centrípeta você vai ter o quê? A separação mais efetiva do material que é mais denso, o material que é menos denso, né? Então imagina o seguinte: se você pegar um material no qual não está separando de forma efetiva, ou seja, que demore muito tempo para que isso aconteça, tá? Você coloca numa centrífuga e nós temos ali a rotação e a força centrípeta irá ajudar nessa separação. O que você pode fazer? O que você pode fazer para verificar a atuação da centrifugação? Se você é uma pessoa não alienada, você conhece muito bem como funciona uma máquina de lavar. Você imagina que você coloca a roupa suja, joga lá dentro e temos duendes atuando que vão limpar que irão limpar a sua roupa, dobrar e vão levar para você, no seu guarda-roupa. Não, tá? Não mesmo. Então, basicamente, na última, você vai fazer esse teste. Você vai chegar na sua casa e você vai olhar para a máquina de lavar. A última etapa é a secagem. E essa secagem ela é feita através da centrifugação. O que acontece? A centrifugação, você vai rotacionar, olha lá o tambor da sua máquina de lavar. Esse tambor ele é todo perfurado, tá? Ele é todo perfurado. Qual que é a intenção? É que a roupa fique no tambor e a água saia pela tangente, tá? A água ela vai sair pela tangente do movimento e você vai ter o quê? Você vai ter uma secagem mais efetiva. Exemplos de centrifugação, nós temos ali o sangue, né? O sangue, se colocado em uma centrífuga, você consegue separar o plasma, das hemácias. As hemácias têm uma densidade maior, ela irá para o fundo, enquanto o plasma ficará por cima, tá? Então, o que nós temos ali? Nós teremos a separação efetiva. Então, mais um exemplo, galera, de coloide, tá? O sangue, ele é um coloide. Então, o que acontece? Nós temos a separação através de um método de separação de misturas, pode ver no slide, heterogênea. Então, necessariamente, todo coloide ele vai ser classificado como uma mistura heterogênea. Tá terminando, galera. Tá terminando as heterogêneas. Ventilação. Ventilação, coloca lá mais um sólido. E qual que é a ideia da ventilação? Agora, diferente da levigação, só que semelhante ao método, a ventilação ela utiliza a força de arraste de um gás. Então pode ver aí na figura que nós temos um ventilador. Esse ventilador gera um deslocamento de ar e esse deslocamento de ar vai gerar uma separação dos grãos do material que tem uma densidade inferior. Poderia ser folhas ou material particulado mais finamente particulado. E os grãos vão cair aí embaixo do equipamento. Tá? Então, outro exemplo clássico que eu uso geralmente em aula é quando você vai torrar o amendoim. Né? Você torra o amendoim. Na hora que você vai descascar esse amendoim, você simplesmente atrita um amendoim com o outro, a casca sai. E você não vai ficar tirando a casca por catação, porque você é preguiçoso.
você vai fazer o quê? Você vai soprar, tá? Eu estou falando você, mas o professor só faz desse método. E muitas das vezes gera problemas em casa, sujando tudo com casca de amendoim. Beleza? Prosseguindo então, galerinha. Não dorme, fica comigo, tá? Tá acabando. Cristalização fracionada. Cristalização fracionada. O que acontece na cristalização fracionada? Você tem que entender da seguinte forma, né? Geralmente nós vamos fazer uma solubilização a quente. Lembra quando nós falamos de dissolução fracionada? Dissolução fracionada? Na dissolução fracionada precisaria parte da amostra ser o quê? Solubilizada. Agora, na cristalização fracionada, eu preciso da solubilização completa. Tá? Eu preciso da solubilização completa. Então, o que nós fazemos? Nós simplesmente fazemos uma solubilização a quente. Solubilização a quente. Então, nós garantimos que todo o material sólido seja solubilizado. E depois nós podemos fazer o quê? Um resfriamento dessa amostra. Tá? Um resfriamento dessa amostra. O que vai acontecer? Cada material tem uma constante de solubilidade. Bem, nós não tratamos ainda nesse curso sobre constante de solubilidade. Então eu quero que você entenda de forma qualitativa e não quantitativa. Tá? Vamos dizer o seguinte, constante de solubilidade alta significa que o material ele é mais solúvel do que um material que tenha constante de solubilidade baixa. Tá? E esse valor depende da interação disperso e dispersante. Tá? Ou se você está falando de uma solução, soluto e solvente. Então vamos imaginar que a gente tenha dois tipos de sais. O sal A com constante de solubilidade alta. O sal B de constante de solubilidade baixa. Só que eu fui lá e joguei água e solubilizei ambos. Água quente e solubilizei ambos. O que eu posso fazer? Eu posso resfriar, tá? Eu posso resfriar essa mistura e o sal B, que tem uma solubilidade mais baixa do que o sal A, ele começa a cristalizar primeiro. O que viria a ser esse processo de cristalização? Cristalização nada mais é do que a precipitação. Então você vai visualizar ali que algo antes estava solúvel e ele vai para o fundo na forma de sólido. Geralmente ele vai para o fundo, tá? Na forma de sólido. E o material A, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar na solução. Então com isso você consegue separar. Beleza? É uma separação de sólido-sólido também. Fusão fracionada. Uma das últimas misturas, a separação de misturas heterogêneas que nós temos para tratar. Né? A fusão fracionada, ela se dá pela diferença do ponto de fusão. Fato. Nós temos lá um aquecimento, né? Nós temos a separação de dois sólidos através do ponto de fusão. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar um sólido, tá? Nós vamos adicionar um sólido e esse sólido, nós não vamos adicionar um sólido, já tem um sólido, tá? E nós vamos aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura. Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é que um dos sólidos passe para o estado líquido, porém o outro não. Por isso o próprio nome diz fusão fracionada. Então, nós teremos esse procedimento. Qual o problema da fusão fracionada e um pega em vestibular? Você está lembrado sobre misturas eutéticas? Misturas eutéticas. As misturas eutéticas, elas fundem a uma temperatura constante. Ela funde a uma temperatura constante. Então, se isso acontece,
né? Eu não consigo separar. Eu não consigo separar esses dois sólidos que estão fazendo parte de uma mistura eutética. Muitos cuidados a gente precisa tomar aqui. Por quê? Uma mistura eutética também, ela tem um percentual específico para ser uma mistura eutética, tá? Para ser uma mistura eutética. Então você tem que... O exercício, ele é muito particular. Ele vai ter que falar sobre, né? Ele vai citar, né? Você não precisa decorar nenhuma mistura eutética, eu diria, tá? A única mistura eutética que você poderia ter em mente que é no nosso cotidiano, né, e tudo mais, é a solda, né? É a solda. Mas também, né, não vejo o porquê de pedir essa decoreba. Então, fusão fracionada era meio que autoexplicativa, né? Agora a gente vai para o método, o último método que a gente vai falar sobre separação de misturas heterogêneas. Agora você está se sentindo mais aliviado, né? Porque a gente está falando que vai ser o último e você está até animado porque está acabando. Então, muita calma nessa hora, tá? Vamos pensar o seguinte, galera, cromatografia. A gente vai falar de cromatografia, que seria a separação também de sólidos, né? O que nós temos? Nós temos aí a cromatografia, que é a cromatografia em papel, né? Que é a mais rudimentar de todas as cromatografias. E esse nome se dá, né, de cromo porque os primeiros métodos foram utilizados sim com materiais que têm coloração, né? E você consegue separar ali por cor, então foi dado esse nome, né? Mas atualmente a cromatografia não necessariamente precisa ser um método de separação de misturas para substâncias que têm cor, tá? A cromatografia ela é um método de separação no qual você vai trabalhar com a afinidade daquilo que você está analisando com a afinidade de dois outros componentes. A cromatografia no papel, então, nós temos, toda a cromatografia nós temos uma fase que é uma fase móvel e a outra fase que é chamada de fase estacionária, tá? Então, essa fase móvel seria o papel no desenho, enquanto a fase estacionária seria o papel, enquanto a fase móvel seria o líquido. Você pode fazer um teste aí na sua casa, pegar um guardanapo e um copo de água, tá? Eu espero. Já pegou? O negócio é assim, tem que ser rápido, tá? Já pegou? Então você vai fazer esse teste. Você vai pegar o guardanapo e vai colocar a pontinha do guardanapo na água. E você vai observar que a água ela começa a subir pelo guardanapo, né? Isso é chamado de capilaridade, tá? A capilaridade ela se dá por N motivos, mas basicamente a gente vai imaginar que nós temos ali uma afinidade grande ali, né? Então você vai ter a água querendo subir através dos poros ali desse material, ok? Vamos prosseguir então. Então é isso que vai acontecer. Você vai basicamente, na representação, você tem uma caneta esferográfica de cor preta, que é uma junção de várias cores, né? E quando você coloca esse material no líquido, o líquido começa a subir e na sua extrema direita você consegue observar que o material azul, o pigmento azul, ele tem uma afinidade maior pela fase móvel. Por isso que ele se deslocou tanto. Já o material amarelo e laranjado tem uma tem uma afinidade maior pela fase estacionária. Por isso que ele não se deslocou tanto, tá? Então, com isso a gente consegue observar e separar as amostras por padrões. Então, todo pigmento ele tem substâncias específicas em concentrações específicas. Isso pode ser traduzido em um perfil cromatográfico que você pode identificar especificamente uma tinta, né? Você sabe a fabricação dessa tinta. E às vezes é colocado alguns marcadores nessas tintas
para justamente a gente ter a datação dessa tinta. Né? Isso daí a perícia criminal agradece. Né? Outro método que nós temos é o método de coluna. Né? Esse método de coluna, no qual o procedimento ele é um pouco diferente, né? No qual você vai colocar o corante e a fase móvel seria o líquido, e essa coluna ela está semi-preenchida com uma fase estacionária que é uma resina. Né? Essa resina ela tem várias classificações, tá? Ela tem diversas resinas no mercado, mas basicamente qual é a função dela? A função dela é meio que selecionar o material através do tamanho desse material, basicamente. O que você vai pensar? É um pouquinho, é o contrário do seu senso comum aqui, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você tem esse tipo de separação, o material que ele é menor, ele demora mais tempo na coluna do que o material que é maior. O porquê disso? Quando ele está passando aqui, o material que ele é menor, ele tem diversos caminhos. Deixa eu voltar, volta, professora. Ele tem lá diversos caminhos para passar. Então, ele vai ser atrasado. Enquanto o material que ele é maior, nós temos poucos caminhos para ele entrar, então ele vai passando de forma mais rápida. Na ilustração, a gente poderia ali arriscar que o material maior seria o verde, enquanto o material menor seria o azul. Tá? Então, perfeito. A gente consegue uma separação através do tamanho desse material. Tem também uma relação aí de afinidade, mas o método de coluna seria basicamente esse.